Senhores futuros sargentos, tudo bem? Professor Tiago, mais uma vez aqui. Olha, que prazer poder retornar para fazer essa discussão de mais uma prova da ESA, prova de 2013, prova boa, prova com vários temas ali abordados e que requer um pouquinho da nossa atenção. Mas, para a gente poder iniciar, já desejando para vocês tudo de bom. Espero o mais rápido possível estar conhecendo vocês aí, trocando ideias lá na nossa live de toda sexta-feira, tá? Então não deixe de procurar a gente para a gente estar trocando essa ideia, tá bom? Não deixe de procurar a gente, por favor, hein? Gente, que bacana poder encontrar com vocês. Espero que você já tenha aí já deixado ao lado seu bloquinho, faça suas anotações, tá? Uma das melhores formas que nós temos para alcançar a aprovação é resolvendo provas anteriores, ainda mais falando do concurso de ESA. Tá? Falando do concurso de ESA, quem faz provas anteriores tem a grande tendência em se dar muito bem nesse tipo de concurso. Então, por favor, muita atenção, vários temas bacanas, como nós já falamos aqui, e vamos à nossa aula de hoje, tá? Sem delongas, para que a gente possa fazer o mais rápido possível essa nossa aprovação. Vamos buscar de qualquer jeito essa nossa aprovação. Beleza? Vamos arrancá-la de lá. Eu tenho certeza que nós faremos o melhor possível em todas as áreas. Até porque vocês estão aí diante de uma equipe extremamente fascinante. Tá bom? Então aí, começando a nossa proposta de hoje para a resolução da prova do ano de 2013. Então fique atento ao que a gente vai estar conversando a partir desse momento. Tá bom? Vamos à nossa primeira questão? Vamos, né? Na nossa primeira questão, o tema bom, já começamos aí com relevo brasileiro. Nos últimos anos veio aparecendo aí na prova de 2013, prova de 2014, tema que veio aparecendo na nossa prova, tá? E a questão diz assim: a classificação do relevo brasileiro em grandes unidades, ele chama ali unidades, entenda isso como unidades geológicas, ou compartimentos, é uma síntese, é um resumo dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Uma coisa é quando você fala na estrutura geológica. A estrutura geológica, sargento, a gente se refere à base do relevo. Quando falamos nas formas, já estamos nos referindo à modelagem desse relevo, tá bom? A parte dos agentes, principalmente exógenos. Agentes exógenos são os agentes que modelam o relevo, os agentes que atuam na parte externa do relevo. Já os agentes endógenos são aqueles que dão origem ao relevo, tá? Como, por exemplo, o tectonismo, abalo sísmico, o vulcanismo, são agentes considerados endógenos e que originam nosso relevo. Tá? No caso do relevo brasileiro, como o relevo brasileiro é muito antigo, a ação desses agentes endógenos são datados de milhões de anos atrás, com destaque para o período pré-cambriano de aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Tá bom? Então, temos esses dois cenários. Já que eu citei estrutura geológica, vale a pena a gente colocar aqui um breve comentário para essa nossa revisão. Tá bom? Ainda não resolvendo a questão, não estamos resolvendo a questão ainda, mas apenas para colocar como um comentário extra, quando nós falamos em estrutura geológica do relevo brasileiro, vamos corrigir essa palavra que está toda escrita errada, né, Sargento? Olha lá, ó. Agora sim, ó. A nossa estrutura geológica, ela é composta basicamente por escudos cristalinos. Tá? Esses escudos cristalinos são as formações antigas, são os dobramentos antigos do relevo brasileiro. São formados por rochas cristalinas, por rochas mais resistentes, tá bom? Eles acabam compondo cerca de 36% do território brasileiro, tá bom? 36% do território composto justamente por escudo cristalino. Tá? E toda vez que você pega escudo cristalino, o que ele tem por característica principal? A principal característica ali será a presença de minerais metálicos nas áreas em que você tem a extração em escudo cristalino. Por exemplo, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, a Serra dos Carajás, no estado do Pará, o maciço do Urucum, no estado do Mato Grosso do Sul. São grandes exemplos que nós temos de presença de escudo cristalino no Brasil.
Combinado? E a outra grande estrutura presente no território brasileiro, formação das bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas em que ocorre deposição de sedimentos. Fazem parte de 64% da nossa superfície, aqui do Brasil. Tá? Lembrando que o Brasil fica localizado no centro da placa tectônica sul-americana, por isso que não é comum a formação de terremotos de grande magnitude. Existem terremotos no Brasil, hein, sargento? Existem, mas são terremotos de baixa magnitude, não são terremotos de alta magnitude. É porque o Brasil, como eu acabei de dizer, fica localizado no centro da placa tectônica sul-americana. Tá? E aonde eu tenho bacias sedimentares, grandes bacias, por exemplo, você tem 3 bacias que se destacam no território brasileiro, que é a bacia amazônica, a bacia do Paraná e a bacia do Parnaíba, no Nordeste brasileiro, além de toda a extensão do nosso litoral com a presença da plataforma continental. Então, onde eu tenho bacia sedimentar, eu tenho deposição de sedimento e aonde eu consigo extrair, por exemplo, recursos energéticos. Tá joia? Entre esses recursos, obviamente, estamos destacando aqui a presença do petróleo, a presença do gás natural e também é possível a extração do carvão mineral, como no caso brasileiro, o nosso cinturão carbonífero, que já foi questão de prova, né? Cinturão carbonífero brasileiro é a área de presença de carvão mineral, fica localizado no sul do Brasil, sendo o estado do Rio Grande do Sul o maior produtor de carvão extraído aqui no Brasil. Carvão de baixa qualidade, carvão de baixo poder calorífero. Tá? Então, isso é a estrutura geológica brasileira. A estrutura brasileira tem principalmente aí os destaques de escudo cristalino e bacia sedimentar. Tranquilo? Estando tranquilo com isso, a questão ela vai estar abordando para a gente o assunto relacionado às formas de relevo. Ó, esta classificação distingue 3 tipos de compartimentos, 3 tipos de formas presentes no território. E essas 3 formas, como ele cita 3, aí eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos 3 autores que fazem a classificação do relevo brasileiro, tá bom? O primeiro autor que faz a classificação é o professor Haroldo de Azevedo. O professor Haroldo de Azevedo faz a classificação do relevo brasileiro entre os anos de 1948 e 1949. Então, estamos no final da década de 40. E o professor Haroldo fazia uma classificação apenas considerando o critério de altimetria. Por isso que você tinha apenas a formação de planaltos e planícies. Tá bom? Para o professor Haroldo, temos apenas planaltos e planícies. Vejam, não tenho 3 compartimentos ali, eu tenho apenas 2. E ali a diferença altimétrica era usada como 200 metros. Tá bom? O segundo professor a classificar o relevo brasileiro é o professor Aziz Absaber. Tá bom? Já é uma classificação da década de 60, 1962. E essa classificação já leva em consideração os agentes exógenos sobre o relevo. A ação do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia, dos solos nessa área. Tá bom? Se temos o professor Aziz Absaber, mantém as 2 formas de relevo. Você continua com a presença ali dos planaltos e planícies. Tanto que para o professor Absaber, o que era um planalto? Toda a área onde a erosão era maior que a sedimentação. E a planície, toda a área em que a sedimentação fosse maior que a erosão. Então, ele considerando ali os processos exógenos como os fatores, como os critérios determinantes para a sua classificação. Quem divide, quem classifica o relevo brasileiro em 3 compartimentos já é o professor Jurandir Rois. Tá? Já é uma classificação que envolve ali os estudos desde a década de 70, que o professor Jurandir participa de um dos grandes projetos feitos durante o período militar, que é o Radam Brasil, tá bom? Utilizando técnica de aerofotogrametria para fazer o mapeamento e a territorialização do nosso espaço, tá bom? Com o fim do período militar, em 1989, o professor Jurandir faz a divulgação dos seus estudos, tá bom? Dando aí uma nova classificação ao relevo. E no ano de 95 é o ano que o IBGE começa a utilizar a classificação do professor Jurandir como a nossa classificação
predominante. Beleza? E o professor Jurandir, ele sim, como aí chegaremos ao gabarito da questão, ele faz a classificação do relevo em 3 compartimentos: planícies, planaltos e depressões. Por isso, o gabarito da nossa questão, letra C. Tá beleza? Ele faz essa classificação e, claro, ele, para criar essa classificação, ele não desconsidera o que os outros autores fizeram. Tanto que ele une as definições que os demais fizeram. Por exemplo, para o professor Jurandir, o que é um planalto? Planalto é toda a área acima de 300 metros, onde a erosão é maior que sedimentação. O que é uma planície? É toda a área até 100 metros, onde a sedimentação seja maior que a erosão. E a depressão é toda a área entre 100 e 500 metros, onde a erosão seja maior que a deposição. Tá bacana? Então, seriam aí os itens utilizados como critérios para a classificação realizada pelo professor Jurandir Rois, que até hoje é a referência no IBGE da classificação do nosso relevo. O relevo brasileiro dividido atualmente em 28 unidades geológicas, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Beleza? É assim que nós temos hoje a classificação do nosso relevo. Bom, vamos olhar ali para as outras opções, só para a gente não deixar passar absolutamente nada. Ó, na letra A, impossível você marcar isso aqui. Impossível por quê? Porque no Brasil não tem dobramento moderno, não tem. A mesma coisa na letra B, Brasil não tem dobramento moderno, tá bom? Plataforma continental, talude continental e fossa abissal são compartimentos presentes no relevo submarino, tá? Não presente na nossa superfície continental. Chapadas, depressões e bacias, o que acontece, gente? Chapadas é uma forma de planalto, tá bom? E ele, na verdade, ele pede ali os 3 principais compartimentos presentes no nosso relevo. Por isso que não vai poder também ser a letra E. Então, gabarito da questão, letra C, marca aí bonitinho, anote qualquer dúvida para que possamos tirar no dia da nossa live. Tudo bem? Então, primeira questão já foi de boa, hein? Nossa, muito bom essa questão, hein? Muito boa para a gente poder fazer. Então, vamos prosseguir aqui. Prosseguindo, deixa eu ajeitar na minha telinha para a gente dar sequência agora. Ó, outro tema bom, hidrografia, falando sobre a presença das bacias hidrográficas no território brasileiro. Em relação às bacias hidrográficas, vem caindo em prova esse assunto, tá? Assinale a assertiva, a opção correta. Letra A. A região hidrográfica do Paraná é a bacia com maior capacidade instalada de geração de energia elétrica. Totalmente verdadeira essa questão. A gente já começa com a letra A, sendo o gabarito da nossa questão, tá? Por favor, não deixe de marcar, vamos já até marcar ela ali, ó. Gabarito, letra A. Porque a bacia do Paraná, ela tem sim esse destaque da nossa produção de energia. Essa bacia do Paraná, ela responde, gente, por cerca de 60% aproximadamente das usinas hidrelétricas instaladas no Brasil, tá? Ela fica localizada na região sul, ou seja, nas proximidades com os principais centros industriais, populosos, urbanos, comerciais do Brasil. Estamos falando da região centro-sul. O complexo geoeconômico do centro-sul envolve as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E a Bacia do Paraná está presente nessa região. Não é à toa que você tem ali o maior destaque dessa região, que é a usina de Itaipu. Usina de Itaipu, projeto ali da década de 70, tá bom? Esse projeto é um projeto que é uma das grandes obras faraônicas do período do milagre econômico aqui no Brasil, tá bom? Na verdade, pega ali um pós-milagre econômico, que é de 75 esse projeto. Tá? Na verdade, a gente chama esse período da marcha forçada que nós temos em um contexto em que o Brasil buscava ampliar suas fontes alternativas de energia em virtude do aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, em virtude da crise do petróleo. Então, a usina de Itaipu, ela é a maior usina brasileira, tá? Ela é a maior usina brasileira, mas lembrando que ela é uma usina, meus amigos, binacional.
Então, ela não é a maior usina exclusivamente do Brasil. Isso tem uma diferença. Ela é a maior usina do Brasil, a segunda maior do planeta. Ela fica atrás da usina de Três Gargantas, localizada na China. Tá bom? Ela é a maior usina do Brasil. Ponto. Por que não exclusivamente do Brasil? Porque ela atende Brasil e Paraguai. A maior usina genuinamente brasileira, você vai ficar ligado nas duas coisas que eu vou te falar agora, tá? Até 2016, a maior usina genuinamente brasileira é a usina de Tucuruí, localizada na bacia do Tocantins-Araguaia. Tá bom? Essa era a maior usina até 2016. Pós 2016, passamos a ter Belo Monte. Então, Belo Monte, no estado do Pará, na bacia do Rio Xingu, ela é de 2016 para cá a maior usina exclusivamente do Brasil. Tá bom? Então, caso isso seja cobrado numa prova, fique atento ao ano, como isso pode estar aparecendo. Fica ligado, tá? Por favor. Então, temos aí, ó, destaque bacana essa parte, né? Falando da região hidrográfica da bacia do Paraná. Vamos ver, já que a gente marcou ela como gabarito, vamos ver o possível erro das demais opções. A região hidrográfica de São Francisco é a terceira em volume de escoamento superficial. Totalmente falso. E aonde está falso aqui, ó? Aqui, gente, está falso, ó. Isso aqui está falso. Quais são as 4 maiores bacias do Brasil em volume de escoamento superficial? Você tem Bacia Amazônica, Bacia Platina, tá? Que você tem ali a presença da bacia, né, do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, Tocantins, Araguaia e São Francisco. São Francisco é a 4ª em volume de escoamento. Tá bom? Fica a dica. A região hidrográfica do Uruguai, que tem a presença do rio ali, Uruguai, né, um dos rios importantes, lá no extremo sul do Brasil, é a segunda mais importante da região Nordeste. Era lá, bacia do Uruguai no sul, não é no Nordeste. A segunda bacia mais importante do Nordeste é a bacia do Parnaíba, tá? Rio Parnaíba, que fica ali basicamente na divisa entre os estados do Maranhão e do Piauí. Não pode ser Uruguai, pelo amor de Deus, hein? Na região hidrográfica do Atlântico Leste, situa-se o aquífero Guarani. Aquífero Guarani, que está entre os maiores aquíferos presentes no Brasil. Ele é o aquífero de maior extensão territorial. Ele abrange 4 países na América do Sul e 8 estados no Brasil. Mas espera lá, gente. A maior parte desse aquífero, que é um lençol freático, água subterrânea, ele está situado aonde? Situado na bacia do Paraná. Tá bom? Quais são os 8 estados brasileiros que o aquífero Guarani tem abrangência? Pega os 3 da região sul, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pega 2 do Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. E pega 3 do Centro-Oeste. Pega Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, são esses 8 estados que você tem a presença do aquífero Guarani. E não no Atlântico Leste. O Atlântico Leste, ele é uma bacia que fica no extremo leste do Brasil e que é uma bacia secundária, tá? Tendo ali alguns rios principais, como o Rio Paraíba do Sul, o Rio Doce, o Jequitinhonha, o Paraopebas. São alguns dos rios que fazem parte dessa bacia do Atlântico Leste. Tá bom? E a letra E, a região hidrográfica do Parnaíba, que fica no nordeste do Brasil, acabei de citar, né? Na divisa ali entre o Maranhão e o Piauí, é a segunda mais importante do Nordeste, atrás da do São Francisco. É formada por córregos que nascem nas vertentes da Serra do Mar. Não. Serra do Mar, estou pegando trecho planáltico, pertencente ao Planalto Atlântico, aqui do Sudeste brasileiro. Então, esses córregos que ele cita aqui na questão letra E, eles vão formar a bacia do Atlântico Leste, que foi citada numa questão agora há pouco. Beleza? Então, resolvida a nossa questão de hidrografia, tendo aí, ó, sem sombra de dúvidas, o nosso gabarito letra A. Tá? Qualquer coisa, anota aí, não esquece disso, hein, sargento? Anota aí no seu bloquinho
para tirar dúvida com a gente na live. Por favor, hein? Vamos ao próximo exercício, vamos à próxima questão de prova. Então, vamos partindo aí para a próxima questão. Cadê aqui? Aí, ó, questão muito boa também, questão muito tranquila, tá? Desde que você não vá fazer com desespero, com pressa. Tenha calma, tá? Tenha calma. Vamos com calma aqui. Vamos. Assinale a principal atividade econômica da campanha gaúcha. Professor, onde fica essa campanha gaúcha? Só para não deixar passar, campanha gaúcha é a mesma coisa da gente estar falando dos Pampas no Brasil, que também tem o nome de Campos Limpos presentes no Brasil, que também, perdão, poderia aparecer numa questão como pradarias, tá? Se estivesse na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, teria o nome de coxilhas. Beleza? Tá? Então, você pode colocar aí, ó, Pampas, Campos Limpos, pradarias, coxilhas ou campanha gaúcha. A gente está se referindo a uma vegetação que basicamente se encontra na região sul do Brasil, tá? E que tem características bem peculiares. Por exemplo, é uma vegetação herbácea. O que significa o termo herbácea? É uma vegetação rasteira, é uma vegetação com a presença de gramíneas. Beleza? É uma vegetação, senhores, rasteira, gramíneas. Ela tem a presença de poucos arbustos, árvores de médio porte, tá bom? É uma vegetação que lembra pastagens naturais, tá bom? Bem comum nessa região. Lembra aquele gramadinho, sabe? Bem rasteirinho, beleza? E que tem como principal atividade econômica o gabarito da nossa questão, pecuária extensiva. Por que eu fiz questão de anotar aqui? Porque esta pecuária extensiva, que é comum na região, criação do gado solto, isso significa a diferença de extensiva para intensiva, é que na pecuária intensiva o gado é criado de maneira confinada. A principal atividade seria, no caso, para exportação da carne produzida ali. Tá bom? Já na pecuária extensiva, criação do gado solto. Isso gera um problema ambiental que é comum nessa região. E aí eu queria que você ficasse ligado nisso para possíveis provas que vocês vão fazer. Possível prova, né? Teremos aí no final de agosto. Então, se cair, tu não erra essa questão. Que é o problema de arenização. A arenização está diretamente ligado ao intemperismo do arenito, tá? Que é uma rocha predominante nessa área, tá? E que vai ter a formação de areais. Areais, isso. Por quê, gente? Porque o pisoteio do gado, ele é algo que gera um impacto ambiental muito significativo. E ao gerar esse impacto ambiental, claro, você tem a perda de uma cobertura florestal bem significativa. Tá beleza? É um ponto que vale muito a pena a gente ficar observando isso aí. Essa formação de areais, claro, acaba expondo o solo, acaba reduzindo sua fertilidade. E é bom que fique claro que é muito comum este tipo de formação porque a área apresenta climas úmidos. E lembrando, né, estamos falando do clima subtropical úmido presente no sul do Brasil. Tá bom? Por que eu fiz esse comentário? Porque tem aluno que pergunta assim, professor, se tem ali o impacto da pecuária, não é desertificação? A desertificação, ela se expande nas áreas em que o clima ele é bem seco. Por exemplo, na Caatinga brasileira. No sul do Brasil, que é uma região que tem constantes entradas de frentes frias, tá bom? Devido à chegada da massa polar atlântica, então o clima ele é úmido ao longo do ano. E por ser úmido, o solo fica exposto constantemente devido à retirada da cobertura vegetal em virtude do pisoteio do gado, esse solo sofre muita lixiviação. Tá? Vamos lembrar que o processo de lixiviação, que já foi tema de questão de prova, lixiviação é o grau de solubilização dos minerais dos solos. Bom? E se temos aí esse grau de solubilização dos minerais dos solos, tá, turma?
fiquem espertos que isso é um processo que acaba reduzindo a fertilidade do solo. Beleza? Por isso, marcaremos aí na nossa questão o nosso gabarito, letra A, pecuária extensiva, que é uma principal atividade econômica da campanha gaúcha. As demais atividades não são atividades que se destaquem nessa região, que fica mais a parte oeste da região sul do Brasil. Vale também comentar essa parte. A faixa mais ao leste, temos a presença do Planalto Meridional, inclusive com a presença das araucárias na faixa mais ao leste. Na faixa mais ao oeste, temos a pecuária extensiva como a principal atividade econômica. Tá? E tem também, recentemente, o avanço da fronteira agrícola para essa região. Tem já cultivo de soja, cultivo de milho, muito presente também nessas áreas de campanha gaúcha, porque tem solo terra roxa. Vamos lembrar que o solo terra roxa é um solo bastante importante no Brasil, um dos mais ricos do Brasil, formado ali pela decomposição, pelo intemperismo do basalto, né, uma rocha magmática extrusiva que acaba dando origem a esse tipo de solo. Beleza? Nossa, que bacana, hein? Questão boa, questão assim, fazendo um comentário rapidinho com ela, a gente não erra não, hein? A gente não poderia errar essa questão nem que a vaca tussa, já que ele falou de pecuária ali, nem a vaquinha tossindo você erraria isso, hein? Pelo amor de Deus, hein, sargento? Eu vou onde você tá e, ó... Brincando, pô. Mas, por favor, hein? Não me erre questões desse tipo que eu pego vocês, hein? Vamos nós aqui, deixa eu limpar essa nossa telinha e vamos seguir para o próximo exercício. Aê, chegamos no período militar. Chegamos num período importante, principalmente da economia brasileira, do desenvolvimento econômico, das atividades produtivas presentes no Brasil. Que ele diz assim: assinale a alternativa que apresenta as duas grandes rodovias previstas no projeto de integração nacional, no plano de integração nacional do governo Médici. Esse plano, gente, vamos estabelecer aqui algumas situações para vocês aprenderem direitinho. Plano de integração nacional, estamos falando do PIN. O PIN, ele é, como o autor já colocou no enunciado, um programa do governo Médici do ano de 1970. Tá? Estamos pegando aí um projeto que tem por finalidade fazer com que haja uma integração regional no território brasileiro, tá bom? E claro que para a realização desse projeto de integração nacional, os militares eles trazem características do seu governo que são semelhantes àquelas adotadas no período JK. Uma delas é a ênfase dada nas grandes rodovias construídas no Brasil. E duas dessas grandes rodovias construídas, temos aqui o destaque gabarito da nossa questão, letra C de novo, olha aí, ó. Temos aí a rodovia Cuiabá-Santarém e a rodovia Transamazônica. Quando falamos em rodovia Transamazônica, vou comentar dela aqui primeiramente, a rodovia Transamazônica, ela se destaca por ser atualmente, ela é a quarta maior rodovia do Brasil, tá? Ela tem um número, toda BR no Brasil, ela tem indicações por número, então ela é a BR-230. Toda BR começa com o número 2, a gente dá o nome nas aulas de transportes de uma BR transversal, tá? Por que transversal? Porque é uma BR que liga sempre o território no sentido de leste a oeste ou de oeste para leste, tá? Não tem uma regra para ser leste-oeste, oeste-leste. Tá? Mas ela vai sempre no sentido horizontal. E essa BR, gente, tem como principal característica realizar uma integração entre o Nordeste brasileiro, até porque essa rodovia surge lá no estado da Paraíba, na cidade de Cabeledo, onde começa a Transamazônica, e vai até o estado do Amazonas, onde ela finaliza na cidade de Lábrea, no estado do Amazonas. Tá bom? Então, ela integra o Nordeste até a
Amazônia Brasileira. Por isso que ela tem essa indicação pelo número 2. Toda BR começa com o número 2, ela tem essa indicação no sentido leste-oeste. Beleza? E ela é um projeto que começa ali na década de 70, juntamente, como a gente acabou de falar, do PIN, tendo essa característica de integração regional no território brasileiro. Tá bom? Infelizmente, é uma rodovia que não está finalizada. Temos ainda muitos trechos a serem finalizados, necessitando de investimento público para o término das obras. Tá bom? Então, característica dessa BR. A outra BR que foi citada é a BR Cuiabá-Santarém. Cuiabá-Santarém, tá? Ela está entre as maiores rodovias do Brasil também. Ela, gente, ela é considerada ali, ela está entre, deixa eu lembrar aqui de cabeça bonitinho, ela é, se eu não estou enganado, a 5ª maior rodovia do Brasil. É isso mesmo, ela é a nossa 5ª maior rodovia do país. Tá bom? Essa BR tem também um número. Ela é a famosa BR-163. Só que ela não começa na cidade de Cuiabá. Essa BR-163, ela começa no Rio Grande do Sul. E ela passa sempre no sentido assim, gente, ó, no sentido de norte a sul. Beleza? Por ela ter esse sentido norte a sul, toda BR começa com o número 1, você dá o nome da BR de BR latitudinal. Tá bom? Essas BRs são BRs latitudinais, sempre seguindo o sentido de norte-sul. Tá bacana? E ela é uma das maiores BRs do Brasil, por exemplo. E o trecho Cuiabá-Santarém é um trecho que começa ali com o PIN para fazer justamente a conexão do centro-oeste do Brasil com a Amazônia brasileira, chegando na cidade de Santarém, no estado do Pará. Tá bom? Mas, perdão, lembrando que ela não é uma BR que começa em Cuiabá. Ela começa no Rio Grande do Sul. Tá? O trecho que vai ser construído no período militar é justamente de Cuiabá a Santarém. É um trecho importante para o escoamento da produção realizada do centro-oeste brasileiro. Tá bom? Então, são as duas rodovias, são destaques aí no PIN. Vamos lá, letra A. Qual é o erro da letra A? Dutra. A Dutra não faz parte do PIN. A Dutra faz parte... A Dutra é um trecho ligando ali, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E a Dutra é um trecho da BR-116. A 116 é a maior rodovia do Brasil. A 116 ela tem 4.660 quilômetros de extensão. Ela vai do Rio Grande do Sul até Fortaleza, no estado do Ceará. Tá bom? Ó, Cuiabá, Santarém e BR-101. BR-101 não é uma rodovia do PIN. BR-101 é a rodovia do litoral, é a 2ª maior BR do Brasil. Ela vai até a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Ela começa no Rio Grande do Sul, vai até o Rio Grande do Norte. Aí, de novo, a BR-116, como eu já disse para vocês, ela não faz parte do PIN. E a 040 também não faz parte do PIN. BR que começa com o número 0, temos o nome de BRs radiais. Elas partem do centro em direção aos extremos do Brasil. Tá? Nesse caso, a BR-040, ela começa em Brasília, tá? O marco 0, Brasília, e chega até o Rio de Janeiro. Combinado? Então, sendo as duas rodovias do PIN, Cuiabá-Santarém e Transamazônica, o gabarito do nosso exercício. Tá vendo? De vez em quando a gente cita algumas questões aqui bem específicas, porque a ESA tem essa característica. A ESA, vez ou outra, ela aparece com uma questão que, se a gente não tiver atenção, pode pegar a gente pelo pé. Tá? Mas não deixe isso acontecer, não. Tá bom? Fica bem esperto. Na hora que você estiver fazendo aí suas revisões, estiver fazendo aí todo o planejamento, esses detalhes não podem ser deixados de ser comentados, tá bom? Precisam ser comentados. E se você precisar que eu faça algum outro comentário, você já sabe, né? Faz a anotação no bloquinho e procura a gente na nossa live para a gente poder estar ajudando vocês na medida do possível, tá bom? Estou esperando vocês lá, hein? Tratem de comparecer para a gente trocar ideia. Vamos seguir. Continuando, vamos à nossa próxima questão. A próxima questão... questão boa, hein? Questão boa. Questão, porque olha só, boa
Já começa bem ali o enunciado. Quem já olha o enunciado já fala, tá molezinha. Aí já começa assim, as cactáceas. Cactáceas, presença de cacto. Moleza. Tais como xique-xique e mandacaru. São os principais tipos de cacto presentes nessa vegetação. São espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser encontradas aonde? Pô, gente, olha, quem pegou aula de vegetação, molezinha, molezinha, nada de difícil. Tá? Então, vamos botar aqui rapidinho. Molezinha. O gabarito da nossa questão, obviamente, caatinga, letra E no exercício. Você já sabe, foi lá, marcou letra E como gabarito. Volta para cá, porque tem algumas coisas que eu gostaria que você lembrasse quando fizesse o exercício que tiver caatinga. Caatinga, gente, também vegetação chamada mata branca. Tá? Então, pode aparecer essa questão, mata branca. Tá? Ela é considerado único bioma exclusivo do Brasil. Nenhuma outra região do planeta tem a vegetação do tipo caatinga. Ela é uma vegetação que tem a presença de cactáceas, comum a presença delas aí, cactáceas, agora foi certo, tá? Cacto tem a vegetação, a folha, né, dela, espinho. Isso é uma característica aciculifoliada, ou seja, a folha no formato de agulha, ela é muito fina para diminuir a perda de água para o ambiente, tá? Isso é uma característica que o vegetal tem, por isso que ela é chamada de xerófila, porque ela consegue se adaptar ao ambiente seco. Agora, só tem cacto na caatinga? Não. Caatinga é uma vegetação heterogênea, tá? Você não tem somente heterogênea, né? Você não tem apenas a presença de cactos. Você tem outras vegetações presentes também na caatinga brasileira. É uma área que apresenta solos rasos, até porque o processo de intemperismo é muito pequeno em virtude do clima seco. Então, a ação da água ali, o intemperismo químico, sendo mais específico, é muito pequeno, tendo o domínio do intemperismo físico, que é a ação da variação de temperatura, comum nessa região. É uma vegetação predominantemente arbustiva e herbácea, não é uma vegetação com troncos altos. É uma vegetação esparsa, ou seja, você consegue circular por ela, não é aquela mata densa, mata fechada presente na caatinga. Tá? Então, por favor, são pontos ali que são considerados importantes para o desenvolvimento desse item. Tá? E tem aí, infelizmente, também dados que já passam de 60% da área original, apresentando devastação em virtude do avanço da fronteira agrícola. Então, são aspectos gerais ligados aqui à caatinga, que é o gabarito da nossa questão. Tá bom? Beleza. Manguezal. Deixa eu aproveitar para falar rapidinho de manguezal, aproveitar aí para o nosso resumo. Manguezal, vegetação que normalmente em aula trabalhamos como uma vegetação de transição. Transição porque fica entre o ambiente marinho e o ambiente costeiro. É uma vegetação halófita. Halófita significa que ela é adaptada à alta salinidade. Ela é uma vegetação pneumatófila, ou seja, apresenta raízes aéreas. É uma vegetação arbustiva. É uma vegetação que apresenta solos argilosos, alta concentração de argila, então tem aquele aspecto de lamaçal presente na área do manguezal. E é uma área que tem muita matéria orgânica, por isso significa que ela é também um importante berçário marinho. Tá? São pontos importantes ali do manguezal. Mata dos cocais, ó, bacana, hein? Mata dos cocais. Mata dos cocais também chamamos de uma vegetação de transição. Tá? Essa vegetação fica predominantemente localizada entre os estados do Maranhão e do Piauí, no Nordeste brasileiro. De transição, por quê? Porque fica ali entre o clima semiárido e o clima equatorial. Então, entre Amazônia e Caatinga, predominantemente, você tem a formação da mata dos cocais.
Já vi em questão dizendo assim, professor, se aparecer Amazônia, Caatinga e Cerrado, tá certo? Está. É possível você ter também essa transição dos 3 biomas, mas os 2 mais importantes, Caatinga e Amazônia, tá bom? É uma vegetação de palmáceas, com a presença de palmeiras importantes. Claro, entre essas palmeiras falamos de babaçu e carnaúba, produtos inclusive importantes para a atividade econômica da região. Babaçu na produção de óleo vegetal e produção, por exemplo, do biodiesel, carnaúba na fabricação de cera, tá? E é uma vegetação que fica nessa faixa de transição, como a gente acabou de destacar para vocês aí. Beleza? Bom, e as araucárias, como ele coloca ali, ó, araucárias é uma vegetação típica do sul do Brasil, tá? Então localizada predominantemente na região sul, numa área que tem a presença do clima subtropical. Agora, só tem ali? Não. Aqui, por exemplo, quem é morador do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, com certeza já viu araucárias também, com destaque para os trechos de serra, porque o clima tropical de altitude traz essa pequena semelhança com o clima subtropical. É um ponto bacana também da gente colocar ali. É uma vegetação esparsa, tá? Você consegue circular pela vegetação de araucárias. É uma vegetação arbórea, troncos altos. É uma vegetação aciculifoliada, ou seja, as folhas são finas, tá bom? É uma vegetação que é muito devastada, apresenta aí, ó, elevada devastação, isso já superando números de 90%, tá, gente? Mais de 90% das araucárias são devastadas, principalmente pela ação de madeireiras, indústria de celulose e indústria moveleira também atuam diretamente na exploração dessa região. Ela é considerada, atenção nisso, hein? A mais homogênea do Brasil. Ela é homogênea? Não. Ela não é homogênea, tá bom? Mas ela é considerada a mais homogênea, porque teremos ali a presença predominante do pinheiro do Paraná. Ok? Então, esse é o ponto bacana para a gente colocar aí na mata de araucárias. Beleza? Dá seu print. Tentei colocar ali os aspectos gerais dos principais biomas e eu não coloquei de Mata Atlântica, né, gente? Olha lá, pulei a letra A. Vamos deixar pular, não. Ó. Vamos falar aqui rapidinho de Mata Atlântica, tá bom? Que é um bioma que tem características como uma vegetação latifoliada, folhas grandes, folhas largas. É uma vegetação perennifólia sempre com folhas, sempre verde. É uma vegetação arbórea, troncos altos. É uma vegetação de mata densa, mata fechada, difícil de circulação. É uma vegetação que tem uma elevada biodiversidade. Beleza? Temos aí uma biodiversidade bem bacana, predominantemente encontrada na área do Planalto Atlântico. Então, temos ali o relevo de mares, de morros, muito presente nessa área. Tá? Então, falou em mares de morros, no relevo Mameloná, temos a presença de Mata Atlântica. E temos aí mais de 95% da sua cobertura original devastada. Tá bom? Isso traz uma característica para ela. Tá? Mata Atlântica é um dos dois, só existem 2 no Brasil, um dos 2 hotspots presente no território brasileiro. Beleza? O que é um hotspot? São áreas que sofrem intensa devastação, apresentam mais de 1.500 espécies endêmicas, tá, gente? Então, vegetações tipicamente dessas áreas, um elevado grau de devastação e que tem, claro, influência direta na temperatura dessa região, apresentando elevada temperatura. 2 biomas do Brasil, 2 biomas, são considerados hotspots. Mata Atlântica e Cerrado.
Professor, mas Araucárias tem mais de 90%. Não pode ser um hotspot? Não. Primeiro que é a área de clima subtropical, clima mais frio. E segundo, não apresenta mais de 1.500 espécies endêmicas. Por isso que eu coloquei ali, ó, considerada a mais homogênea do Brasil. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Beleza, eu vou fazer um resumozinho de vegetação bacana ali, hein? Nossa, coisa boa, hein? Ficou bem bacana. Dá o print para a gente poder fazer o próximo exercício, a nossa próxima questão. E na nossa próxima questão, se eu não estou enganado, é a última dessa prova. Vamos para essa aqui. Ai, que beleza, hein? Molezinha, molezinha. A vegetação brasileira com espécie de conífera. Conífera lembra a vegetação de cone. E, professor, lembra a árvore de Natal? Lembra. Só que no Brasil ela não vai ter o formato de cone, por quê? Esse formato de cone acontece na Europa em virtude do peso da neve. A neve faz peso e os galhos acabam ficando para baixo. Como no Brasil você não tem essa neve tão intensa, as folhas acabam ficando para cima. Tipicamente sul-americana, estamos falando das araucárias. Muito bom, hein? Finalizamos a nossa provinha, até porque os demais biomas nós já vimos na questão anterior, tá bom? Então, a vegetação tipicamente aí com essa característica de conífera é a vegetação da mata de araucárias. Que bacana, hein, sargento? Ó, depois dessa, finalizamos aí a nossa provinha. Vamos interromper aqui o nosso compartilhamento. E aí, gostaram? A gente levou um tempinho aí bacana para poder fazer a resolução dessa prova, mas espero que vocês tenham gostado, né? Muita informação, vários temas bacanas que são sempre comuns em prova. Então, por favor, de novo, hein? Faz a sua anotação. Vai pausando esse vídeo que a gente fez hoje. Vai pausando, vai escrevendo. Cara, a gente, quanto mais escreve, mais a gente consegue desenvolver. Tá beleza? Não perde isso de vista, não. Anota tudo bonitinho, deixa lá registrado. E aí, nós partiremos para as nossas lives para a gente poder estar ajudando vocês o mais rápido possível. Beleza? Gente, ó, a prova está chegando. Então, por favor, vamos pensar naquele sprint, vamos pensar assim, nesses 30 dias agora. Vamos dar um gás e conte com a gente para poder ajudar no que for possível. Tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, um abraço grande mesmo e força. Força que tudo isso que a gente está passando já vai passar. Tá bom, gente? Salve, salve para vocês, tá? Abração.